reforma tributária que não reduz a carga tributária não é uma reforma tributária. Não, são duas coisas completamente diferentes, porque a reforma tributária, ela na verdade vai ter a função de racionalizar o sistema que aí temos, transformá-lo mais simples, mais seguro, mais eficiente. Uma coisa completamente diferente é a carga tributária. A carga tributária, na verdade, ela se dá em função da dimensão do Estado que temos, do gasto. Não dá para a gente querer um Estado social europeu com todos os benefícios do mundo sem imposto. Porque o Brasil fez aquilo que uma certa ocasião disse, e disse caricaturando, nós mantemos um estado de bem-estar social tropical. Que seria? Que seria o seguinte, bem-estar social bem ruim, bem defeituoso e caro. Bom, o que eu noto é que, apesar desse debate ser tão importante, desse momento ser particularmente desafiador, quer dizer, se a gente errar dos nossos passos aí nos próximos anos, a gente vai estar comprometendo seriamente o funcionamento da economia em breve. Eu vejo hoje uma maior maturidade do país para discutir isso. Quando você discute tributação em outros países, muitas vezes é comum você encontrar um conflito entre, por exemplo, distribuição de renda e eficiência econômica. No caso do Brasil, nosso sistema tributário é tão ruim, mas tão ruim, que é possível simultaneamente fazer mudanças que aumentem a eficiência econômica e melhore a distribuição de renda. Qual a consequência desse sistema que a gente tem no Brasil? Primeira consequência, é extremamente complexo. A gente tem um sistema no qual só tem exceção, não tem regra. Não tem regra, só tem exceção. Então, cada setor consegue ter o seu sistema tributário diferente dos outros setores. Segundo problema desse sistema tributário, que tem a ver com essa complexidade, o contencioso tributário é brutal, o grau de litígio entre contribuintes e o fisco é brutal. Terceira consequência da contribuinte, o custo de pagar imposto é altíssimo no Brasil, muito mais que em outros países. Se nós formos pensar na economia digital, no mundo novo que vem vindo, na verdade, o nosso sistema tributário, que hoje já está completamente obsoleto, vai se tornar cada vez mais obsoleto. Mas olhando para as propostas tributárias, uma proposta tributária pode ter vários efeitos, né? Ela pode ter um efeito que é o principal no contexto de doing business, que é a da simplificação tributária. O sistema tributário que a gente tem ele é de uma complexidade antidemocrática, porque além da burocracia e do red tape para se criar uma companhia nova, a quantidade de leis e regulações, muitas das quais complexas e precisam ser interpretadas para a aplicação dela, elas são inibidor da inovação, do empreendedorismo, portanto isso é muito ruim, porque a gente tem um país muito criativo, inovador, em geral muito otimista, né? E essas são peças fundamentais e muito corajoso também. Portanto, a gente tem uma veia empreendedora muito grande e ela é bastante sufocada por vários aspectos que dificultam o planejamento e outros a execução. Esse é um caso clássico em que o sujeito começa a trabalhar e vê que ele está numa armadilha. Então, mais até do que para as grandes empresas que conseguem ter profissionais especializados e outros e que criam maneiras de entender o que está acontecendo e aplicar corretamente as leis e regulações, não obstante isso, é muito complexo. A nossa tributação de consumo, por exemplo, ela está baseada principalmente em 4 tributos, são os tributos principais, 5 se a gente considerar o IPI, PIS, COFINS, que são 2 tributos federais, ICMS e ISS. O ICMS, ele incide principalmente sobre circulação de mercadoria, o ISS sobre prestação de serviço. E veja só que dilema seria engraçado se não fosse trágico. Como tributar software? O que é um software? É uma mercadoria, é um serviço, é um direito. O simples fato de se ter tantos tributos gera muita confusão na hora das empresas recolherem os seus tributos. Você tem o ICMS estadual com legislações diversas em 27 estados. Você tem um PIS/COFINS, são essas 2 contribuições, que eram muito simples lá atrás, quando eram cumulativas, criou-se uma sistemática não cumulativa que trouxe uma complexidade sem tamanho para o nosso sistema tributário. O IPI,
que é um tributo estranho, porque é um tributo que incide só na industrialização, supostamente, em algumas outras situações de equiparação, e que não chega até o final da cadeia, ou seja, no meio da cadeia ele rapidamente vira custo. E tem o ISS sobre serviços. Eu acho que um dos grandes receios que todos têm ao entrar numa discussão mais profunda sobre uma reforma tributária é ter o receio de que ela vai acabar combinada na partida ou ao longo do caminho, que é a preocupação dos secretários estaduais de Fazenda, em que você acaba embolando uma questão fiscal, de partição do arrecadado, e não justamente da forma ou da eficiência em que você arrecada. Então, a proposta de simplificação é aquela que leva a uma otimização da forma de arrecadar, portanto, que não seja regressiva, que seja mais simples, que não desestimule, pelo contrário, estimule o empreendedorismo e por aí vai. Eu acho que uma proposta simplificadora, ela é assim. O governo deveria, em certa medida, fazer tudo ao mesmo tempo agora. A gente tem sim que pensar numa reforma mais ampla, mas tem outras coisas diversas que podemos fazer, menores, que poderíamos fazer, inclusive, sem a necessidade de lei. Por meio de instrução normativa, você poderia fazê-lo. Essa reforma que tanto se fala ainda não é uma reforma que pode levar a um aspecto redistributivo de renda ainda. Não estamos falando aqui de tributação nem de pessoas jurídicas nem de pessoas físicas, muito embora eu entenda que o próprio governo tem interesse em mandar uma proposta ao Congresso nesse sentido. Então vamos ver, eu acho que o Brasil ele tem o conjunto do que é arrecadado nesse país em relação ao tamanho da produção do país, ao seu PIB, como a gente costuma dizer, ele é bastante alto, né? Ele supera países, inclusive, já desenvolvidos, com questões redistributivas bem resolvidas. Então, eu diria o seguinte, para o nível de desenvolvimento a que chegamos hoje, a nossa carga ela é muito alta. A gente olha para o passado e vamos ver onde é que está o problema. O problema, olhando para o passado, é o ritmo de crescimento das despesas. Se a gente pegar os últimos 25 anos do Brasil, a despesa pública cresceu 6% ao ano acima da inflação em média. A carga tributária é da exata altura da despesa pública. Então, se eu tiver despesa pública alta, vou ter carga tributária alta. Então, quando alguém pensar em reduzir carga tributária, olhe para a despesa. Então, dado que a sociedade tem um nível de tributos que ela está disposta a pagar, né, e o Brasil tem deixado muito claro que está percebendo um nível elevado de carga tributária e um retorno menor do que desejado dessa cobrança, né, da coleta dos impostos, então aí vem o debate sobre escolhas, sobre prioridades e sobre o redesenho de programas. Então, junto com a questão da reforma tributária, a gente ainda tem que continuar discutindo com muito cuidado a questão da nossa disciplina, do rigor no trato fiscal, né? Então, a gente precisa muito olhar também para a reforma do Estado, para que a gente tenha um equilíbrio entre o que é custeio, porque, lembre, o dinheiro não é do Estado, né? Esse dinheiro todo vem de quem paga os tributos e recolhe e tal. Então, o que a gente espera é que esses tributos eles revertam para a população em serviços, né, básicos.